imunológicas. É um mini INCA, vamos dizer, aqui de Santa Catarina, né? E tudo que eu conheço hoje, graças à doutora Luciana, que está aí também, né? Foi um aprendizado muito grande. E hoje até estou de diretor clínico aqui no hospital. Mas vamos lá, então. Eu fiquei com o tema de linfoma difuso de grandes células, né, SOE, ou sem outra especificação. Eu tive que cortar algumas, fui e voltei para tentar não invadir a aula dos outros colegas, tá? Então, tá entrando aí. Então, tentei fazer uma aula mais prática, né, sobre o ponto de vista o que o residente precisa saber e o patologista geral saber para linfoma, né? O linfoma B difuso de grandes células. Então, primeiro de tudo, antes de a gente entrar de cabeça no linfoma, né, a gente precisa, por favor, fazer uma revisão muito breve, embora vocês devem ter tido, mas para os residentes daqui, né, não tiveram essa aula, né, de uma estrutura do linfonodo normal e imunistoquímica normal, né. Então, é importante salientar que o linfonodo, quando a gente, desde a requisição clínica, né, do oncologista, do hematologista, vai depender como a gente vai amostrar ele na margem, né? Se a gente lembrar da anatomia do linfonodo, os vasos linfáticos, eles chegam pela cápsula. Então, se a gente estiver procurando, né, uma metástase de tumor sólido, a gente vai cortar o linfonodo num outro eixo, né? Que importa mais ver a cápsula do que ver toda a sua anatomia na microscopia, né? A sua histologia. E quando a gente está investigando para linfoma, esse é o eixo que a gente deve cortar, porque a gente precisa ver a medula, precisa ver o córtex, e, ao contrário do que muita gente imagina, essa parte de introdução, né, de morfologia básica, como imunistoquímica, é o que a gente precisa saber para poder diagnosticar linfoma, e não ficar decorando os imunomarcadores, é um erro muito comum. Então, na histologia, né, o córtex, então, né, aqui com seus folículos linfóides, né, onde vão ter aí os linfócitos B no folículos, a zona paracortical, os linfócitos T, né, e no medular eu costumo falar que ficam as outras células. Então, se a gente olhar em maior detalhe, né, os folículos linfóides aqui no adulto, já um folículo secundário, ele tem algumas nuances desde a morfologia que vai dando dicas para a gente saber se a gente está diante do linfoma ou não, né? Então, se a gente olhar mais de perto, o centro germinativo, né, ele é composto, né, e a gente nunca, um centro germinativo normal, né, ele tem os macrófagos lá de corpos tingíveis, né, que nada mais é do que resto de linfócitos que, por apoptose, né, a gente vai ver daqui a pouco, né, na formação, que vai virar um plasmócito, poderia, quem sabe, fazer um alto anticorpo, então ele já é marcado para apoptose e já tem um macrófago ali para destruir esses linfócitos, né, para não ter uma reação inflamatória. Então, um centro germinativo normal, ele vai ter macrófagos de corpo tingível, né, além de outros detalhes que a gente vai dialogar aqui. Se a gente faz uma imunistoquímica, né, um CD20, que é um marcador PAM-B, chamado de PAM-B, mas a gente vai ver que ele é PAM-B para células B maduras, né, essa seria a distribuição normal do linfócito B. Então, veja que no centro germinativo parece ter umas células mais escurinhas, que são menores, na verdade, outras um pouco mais claras, não é porque o citoplasma é maior, mas eles vivem, então, densamente nos folículos linfóides, né, os linfócitos B. Já os linfócitos T fica entre os folículos, a gente pode dizer assim, a zona parafolicular, a zona paracortical, né, é onde os linfócitos T vivem, né, aqui mostrando um CD3, que é um marcador PAN-T, né, e repara que o linfócito T tem dentro do centro germinativo, né, que são os linfócitos TCD4. Isso é importante para a gente não confundir quando a gente for usar o marcador BCL2, tá, que marca linfócito T. Vamos guardando por enquanto as informações, tudo vai fazer sentido logo, logo. O KM67 também ajuda bastante quando está para saber se é um linfonodo normal ou não, né? Ele costuma dar esse padrão que a gente chama polarizado, né? Ele tem um dos polos é mais claro
e o outro mais escuro, que reflete a taxa mitótica e também reflete a maturação do linfócito B. Outro ponto que ajuda quando está com dificuldade, até para diferenciar mais para frente entre linfoma folicular, linfoma difuso, são os marcadores de trama, né, de células dendríticas, CD23 e CD21, que eles acabam ressaltando, então, quando a gente tem o folículo agregado linfóide, folículo linfóide secundário, né, que geralmente depois da infância, né, a gente começa a ter os agregados linfóides secundários, folículos linfóides secundários, e o CD21 e 23 destacam esses folículos linfóides, e isso ajuda bastante para diferenciar alguns tipos de linfoma. E o famoso BCL2, lembrar que o BCL2 é uma proteína anti-apoptose. Então, quando ele está expresso na imunistoquímica, quer dizer que essas células não entram em apoptose, não podem entrar em apoptose. Então, notem que no centro germinativo, num linfonodo normal, ele perde a expressão de BCL2. Por quê? Justamente, a célula B, quando ela vai entrar no centro germinativo, onde ela vai ser exposta aos antígenos pelo CD4, etc., apresentação, toda aquela história de imunologia, para saber se futuramente ele ia fazer um autoanticorpo ou não, né? E se ele for fazer, ou porventura teve algum erro genético, né? Ele tem que ser capaz, o organismo tem que ser capaz de matá-lo, né? Então ele tem que perder a expressão do BCL2 quando ele entra no centro germinativo. E aí a gente fica pensando nos estágios, né? Como é que a gente pode imaginar como é que é essa maturação do ponto de vista de imunistoquímica, né? Então, se a gente lembrar o caminho do linfócito B, né, que ele percorre, né? Ele nasce, né, lá na medula óssea, ali em quadrados ali à esquerda superior, né? Então, a célula progenitora, célula pré-B, célula imatura, até que ela ganha aí a corrente sanguínea, vasos linfáticos, vai para a periferia como uma célula B naive, né? Ou seja, ela não teve contato ainda com nenhum antígeno, é uma célula crua, vamos dizer assim, né? E ela expressa BCL2, porque nesse momento ela ainda não pode morrer. E depois ela vai entrar no centro germinativo, e aí ela vai perder a expressão de BCL2, aí vai ter toda aquela programação que a gente estava dizendo. Então, se a gente olhar com maior detalhe aqui, isso que acontece lá, né? Aqui não é o foco da aula, toda a imunologia, mas lembrar que tudo isso acontece no centro germinativo e tudo isso faz parte da maturação do linfócito B, até que ele sai do outro lado, digamos assim, né? Deixa eu voltar aqui. Como um plasmócito, né? Vai terminar lá no final como um plasmócito, uma célula B de memória, mas acontece toda essa maturação dentro do centro germinativo. E como é que, na histologia, para a gente, na morfologia, se a gente olhar só o desenho da célula, a gente não consegue dizer 99% das vezes se é um linfócito B, se é um linfócito T, às vezes se é imaturo ou não, a gente até consegue dizer, né? Mas a gente dificilmente separa até dos Bs maduros, se é naive, se não é naive, se já passou no centro germinativo, se não passou, e aí que entra a marcação de imunistoquímica. Pela marcação de imunistoquímica, né, com a junção de todos esses marcadores, a gente consegue estimar aonde é que está esse linfócito B dentro da sua maturação. Então, a gente costuma falar, CD20 é um marcador PAM-B. Ele é um PAM-B para célula B madura. Se a gente for olhar para quem é PAM-B de verdade, que pega desde a medula óssea até a célula, até o plasmócito, né, seria o CD79A, né? Então, a gente fala que ele é o PAM-B, mas, na verdade, isso pensando, né, em linfoma e células B maduras. Então, a primeira dica, assim, que eu posso dar é que se você começar a estudar hematopatologia decorando, né, ou simplesmente vendo o painel de imunistoquímica se é positivo ou negativo, você não vai sair do lugar, né, vai ficar cada vez mais difícil.
você tem que ter ideia desses marcadores para você estimar onde que está essa célula, né? Se ela é pró-B, pré-B, imatura, madura, é do centro germinativo, é B de memória, já está virando um plasmócito, e aí a gente vai dando nome aos bois, né? Então, se a gente ficar olhando, que nem nessa tela aqui, ó, marcador imaturo, né? Linfoma do manto, marca isso, folicular, marca aquilo, você vai se perder, porque a grande maioria tem um overlap. Então, quando a gente começa a estimar pela imunistoquímica, conhecendo toda a história, todo o caminho do linfócito B, né, a gente vai saber. Se eu estou diante de um linfoma que é em célula progenitora, B, né, um linfoma / leucemia linfoblástica, né, se veio ali da célula B naive, até ela, quando entra na zona do manto, linfoma das células do manto, né? Aí aqui já começa a complicar um pouquinho. Se é de origem do centroblasto ou do centrócito, né? Veja aí pelo desenho que já estão dentro do centro germinativo, né? Dentro do folículo, vira o linfoma folicular. Não é à toa que a contagem do centroblasto é que vai graduar os linfomas foliculares, né? Em grau 1, 2 e 3. Mas já nota que já vai ter um overlapping com o próprio linfoma difuso de grandes células, que ele pode ter origem no centroblasto, né, que aí seria o famoso origem do seno germinativo, a gente vai discutir o algoritmo de Hans, né, ou do imunoblasto, que é aquela célula ali um pouquinho antes de virar o plasmócito, que já saiu do seno germinativo. E a gente também, então, já começa a ter um overlapping aí dos marcadores, né. E de célula B de memória vai ser a LLC, né? Da zona marginal ali vai o linfoma Malte, né? O nodal ou não. E do plasmócito, né? O mieloma múltiplo. Isso de forma resumida, né? Então, esse gráfico aqui ele é bem interessante, que a gente olha a determinar, né? Onde se é célula precursora ou não, e os principais linfomas ali. Então, da célula de origem, né? Se a gente olhar a célula ali, seno germinativo, né, o terceiro quadrinho embaixo, a gente vê que tem linfoma folicular, linfoma de Burkitt, alguns difusos de grandes células e linfoma de Hodgkin, né? O linfoma de Hodgkin, a gente sabe que ele vem de uma célula do seno germinativo, mas ele perde a expressão de marcadores B, né? E a gente vê ali no pós-seno germinativo, a gente acabou de ver, né, Malte, LLC, alguns difusos de grandes células também. Então, o difuso de grandes células, ele pode nascer, digamos assim, do seno germinativo ou pós-seno germinativo, né, ou células B ativadas, né, cada autor prefere um nome, né. Por que células B ativadas? Porque elas já passaram pela aquela confusão do seno germinativo, já foram expostas a antígeno, então estão prontas aí, eu estou no caminho para virar um plasmócito, né? E aqui olhando com mais detalhes, com mais imunistoquímica e até com marcadores de estudometria de fluxo, que ajuda bastante. A gente consegue ter maior certeza onde é que foi a célula originária, né, daquela neoplasia. E aí tudo começa a fazer sentido. E daí a gente entra no linfoma difuso de grandes células, que é o tema central da aula, né? Que é uma neoplasia agressiva, de linfócito B maduro, né? Como o próprio nome diz, é um padrão de crescimento difuso, a célula é grande, então vou ter um apagamento da arquitetura do linfonodo, vou ter muita mitose, posso ter necrose, e a gente fala que é um diagnóstico de exclusão, né? Mas por que é um diagnóstico de exclusão? Hoje, quando a gente fala, vou fazer um paralelo que não é muito certeiro, né? Mas a gente é mais acostumado, assim, quando o residente a ver tumores sólidos, é como se fosse o antigo ductal de mama, né? De tipo não especial. É um saco de diagnóstico. Tem um monte de subtipos lá dentro. E o linfoma difuso de grandes células é a mesma coisa. Cada nova publicação da OMS, mais um subtipo sai do difuso SOE e vai ganhando nomes especiais, né? Do idoso, que já teve também esse nome, ligado ao EBV, enfim, primário mesiastinal, tem vários subtipos. Então, qual que é agora, entrando mesmo na aula, né? O objetivo para os residentes, no final, né? Eu quero que vocês consigam reconhecer um padrão de difuso no HE, como confirmar que é uma linhagem B,
não cair em pitfalls de mimetizadores, saber aplicar algoritmo de Hans adequadamente, diferenciar duplo expressor, né, de double hit, isso é bastante confusão, não sei se algum residente da Emato entrou, né, saber quando sugerir o fiche, e, claro, construir um lado útil para o nosso colega hematologista, né? E aí que vem o paradigma que eu já vim falando com vocês, ele é o mais comum, mas é o mais heterogêneo. Mesmo a cada ano, a OMS tirando, ou subespecializando, subtipando os difusos de grandes células, o SOE ainda é a maior parte, né? Representa 30% a 40% de todos os linfomas não Hodgkin, tá? Geralmente é uma massa de crescimento rápido, né? Pode ser astronodal, nodal, pode ter sim linfomas, sintomas B, né? E uma característica interessante é que ele pode surgir tanto de novo, como uma transformação dos linfomas de baixo grau, né? Então, a gente tem uma multiclassificação, parece confuso no começo, eu vou tentar passar um pouquinho devagar, mas a gente tem várias classificações que elas se sobrepõem. Tem classificação morfológica, classificação por imunistoquímica, por genética, e isso que às vezes acaba confundindo quem está começando, né? Mas antes de tudo, né, o que é uma célula grande? Né? Por que é linfoma difuso, né, de grandes células B? Como é que eu sei que aquela célula é grande, né? Então, ficou estipulado que o núcleo, se for maior que 2 linfócitos pequenos, que geralmente tem ao redor, né, ou maior que um núcleo de macrófago, é considerado uma célula grande. E quando que a gente vai suspeitar no HE que a gente pode estar diante de um linfoma difuso, né? Então, se a gente olhar as principais características, né, seria o apagamento da morfologia normal do linfonodo, né, de maneira difusa, obviamente. Pode ter bastante apoptose com corpo tingível, pode lembrar até céu estrelado, que a gente vai fazer diagnóstico diferencial com Burkitt, a gente viu que eles podem nascer da mesma célula, né? Pode ter necrose, vai ter célula grande, é comum ter mitose, e aí vai refletir no KM67 alto, geralmente acima de 50%, 60%, mas pela OMS acima de 40%, você já pode pensar no difuso de grandes células, né? E ele tende a infiltrar e destruir os tecidos adjacentes, né? E às vezes, quando a gente tem dúvida se é um padrão difuso ou não, lembra que a gente tem à disposição CD21, CD23, para ver a trama, né? Às vezes, e outra dica que eu falo, é baixar a luz do microscópio. Se você baixar a luz do microscópio, às vezes você acha que na luz alta e forte há um padrão difuso, você baixando a luz do microscópio, você começa a ver que tem um arranjo nodular, né? E outra coisa também, já que eu falei nodular, né, é não confundir padrão nodular com folicular, né? No HL são semelhantes, mas para eu dizer que é um padrão folicular, eu tenho que ter a trama aí mostrando, né, pelo CD21 ou CD23. Então, a imunistoquímica ajuda nesse quesito também. Se a gente tiver dúvida se é um padrão difuso ou folicular de crescimento, o CD21 e 23 podem ajudar nisso daí. E aí, a classificação dos linfomas, né? Como é que, difuso de grandes células, né? O SOE. Como é que a gente pode começar a raciocinar? Primeiro, a gente tem os subtipos morfológicos, que então eu vou classificar ele de acordo com o desenho da célula, no HE, né? Então, eu vou ter o subtipo centroblástico, que é o mais comum, 80% dos casos. Apesar do nome centroblástico, né, centro, isso confunde também, o centroblasto tem vários nucleolos, né, geralmente periféricos. O subtipo imunoblástico, né, 8 a 10%, que tem um único nucleolo proeminente, geralmente central, né? Então, o nome centroblástico foi um pouco infeliz se a gente olhar, né, dessa maneira, né? Isso que confunde. O centroblástico tem mais de nucleolo e o imunoblástico tem um nucleolo só. E aí temos também o subtipo anaplásico, que aí é 3%, os núcleos começam a ficar pleomorfos, bizarros, frequentemente marcam CD30, abre o leque de diagnóstico, né?
E outras variantes raras, como o anel de Sinet, células fusiformes, a gente sabe que o linfoma difuso de grandes células pode até mimetizar carcinoma, né? Na outra ponta, a gente tem os subtipos moleculares, né, que a gente tenta estipular pelo algoritmo de Hans, que é o de origem de centro germinativo ou de célula B ativada ou não centro germinativo, e o subtipo genético, que teve uma mudança recente, né, que entra aí o MYC e o BCL6. Né? Antigamente, isso era, já não muito tempo, isso era chamado double hit, mas a OMS, a WHO voltou atrás, né? Se a mutação é só no BCL6 e MYC, ele ainda é difuso de grandes células, né? Mas com rearranjo MYC e BCL6. Então, se a gente olhar o centroblasto, né? Olhando figuras aí, essas células grandes, notem então que tem vários nucleolos, e geralmente aí periférico, né? Isso no padrão morfológico. O imunoblástico predomina essas células que têm um nucleolo só, grandão e geralmente central. E o anaplásico é o mais fácil da gente ver, mas também é o mais fácil de confundir com outras neoplasias, né? Não tem um padrão, né? Anaplasia quer dizer falta de diferenciação, na verdade, né? Então, é um padrão bizarro aí. Se a gente olhar, então, o subtipo molecular, que ele tenta estipular a célula de origem, tem diversos algoritmos, mas o mais utilizado, até pela facilidade, né, reprodutibilidade, né, e até mais barato, é o algoritmo de Hans. Então, a gente faz pelo CD10, BCL6 e IMUN, né, a gente vai tentar estipular se ele é de origem centro-germinativo ou pós-seno-germinativo, também chamado de não seno-germinativo, também chamado de células B ativadas, né? Então, na figura da esquerda, que está em todos os livros, assim, mas eu acho um pouco confuso. Eu prefiro esse esquema aqui, que foi a doutora Luciana que me ensinou, né? E eu sempre reproduzo ele, né? É como se o CD10 fosse o capitão. Se o CD10 é positivo, em teoria, você nem precisa olhar o MUN e BCL6, que ele já é considerado sendo germinativo. Agora, se ele é negativo, você vai para o MUN. Se o MUN for positivo com o CD10 negativo, obviamente, ele é considerado não sendo germinativo. Se ele é negativo, você vai para o desempate, que é o BCL6. Se o BCL6 for positivo, ele é considerado sendo germinativo. Se ele é negativo, não sendo germinativo. Então, é como se tivesse uma hierarquia. O CD10 manda no MUN e o MUN manda no BCL6. Né? Então, se você tiver num contexto que tiver que poupar o marcador, você pode pedir só CD10 e MUN, né? E deixar o BCL6 caso os dois forem negativos, né? E do subtipo genético, é um vai e vem, né? Nessa classificação, né? Mas, enfim, o que a gente tem mais recente é que o BCL6, antes, né, um pouquinho antes, se eu tinha mutação de MYC e BCL6 ou BCL2, era considerado double hit. E agora viram que quando a mutação é só no BCL6 e MYC, ele ainda continua como difuso de grandes células. Então, até pelos desenhos ali, vocês vão vendo que as classificações elas vão tendo sobreposição, né? Você começa pela morfologia, dizendo que é um centroblástico ou imunoblástico, tende a ser no perfil X, mas seno-germinativo ou pós-seno-germinativo, mas molecularmente vão se misturando as classificações. Tá, mas a gente falou muito em positivo e negativo, CD10, BCL6, MUN, MYC, BCL2, mas o que é positivo, né? Qual é o cutoff para eu considerar positivo? Cada marcador desse. Foi arbitrário, né? Mas ficou estipulado, então, que o CD10, para eu considerar ele positivo para o algoritmo de Hans, né? É mais que 30%, BCL6 mais também 30%, MUN também 30%, o MYC 40% e o BCL2 50%. Tá? Então, esses são os cutoffs utilizados. A gente vai ver daqui a pouco o duplo expressor. Mas falando em imunistoquímica, o que mais eu posso fazer, né? Estudando essa expressão de proteína, essa expressão de essa
expressão proteica, né, que a gente faz por imunistoquímica, né, no difuso. CD5 tem prognóstico pior, então os difusos de grandes células que marcam CD5 têm um prognóstico pior, é mais frequente no tipo de células B ativadas, né, geralmente população asiática, mas tem que tomar cuidado quando o CD5 é positivo, que a gente abre um leque de diferenciais também, a gente já vai discutir. Quando tem positividade para BCL2 e MYC, né, lembrando BCL2 50% e MYC 40% mais, né, a gente chama ele de duplo expressor. Então, linfoma difuso de grandes células B, duplo expressor. Não confundir com double hit, né? HIT, quando a gente fala HIT, a gente está estudando a genética. Então, a gente precisa de exames moleculares, né? Entre eles o FISH. Se o laudo que você está lendo, se tiver algum hemato aqui, residente de hemato, estiver falando em imunistoquímica, não estamos falando em HIT, tá? É duplo expressor. Ele é associado a um pior prognóstico também, tá? CD30, além de ter poder ter um pior prognóstico, também abre um leque para outros tipos de tratamento, como o brentuximab, né? E claro, quando é CD30 positivo, olhar bem a morfologia, você vai ter que pedir EBV, abre o leque diferencial com linfoma de Hodgkin, né? Vai mudando um pouquinho. E o P53 é um pouco mais recente para a imunistoquímica, né, que pode sugerir a mutação no gene P53, né, que tem pior prognóstico. Então, se a gente olhar cuidado com o CD5, você está num contexto de difuso de grandes células e marcou CD5, você tem que obrigatoriamente excluir o linfoma de células do manto, né, principalmente a variante blastoide, transformação de um pequenas células, como o LLC, né? E aí você amplia o painel para ciclina D1, SOX11, para pensando no manto, CD23, né, na LLC, LEF1 também, CD200 também, né? Quando a gente fala do duplo expressor versus double hit, né, embora já tenha adiantado um pouquinho, né, a imunistoquímica não é igual ao exame molecular. E isso a gente está cansado de ver na prática, até por patologistas, né, acaba confundindo, né, e principalmente quem está na hematologia começando, começa a ver lá no laudo BCL2 e MYC por imunistoquímica e já fala que é um double hit. Então, se a gente olhar ali na esquerda o duplo expressor, né, os cutoffs adequados, ele é mais comum também em pós-seno germinativo, tem um pior prognóstico, né? Como adiantei também, né, na classificação, na última edição da OMS, quando a gente tem o HIT do BCL6, ele não é mais o linfoma difuso B de alto grau, né, o double hit. Nossa, isso é alguma coisa aqui. O CD30, né, cuidado para não dar Hodgkin automaticamente, lembrar do difuso anaplásico, primário mediastinal, zona cinzenta, ligado ao ALK, EBV, e aí a ampliação para CD15, PAC5, CD20, que geralmente já está no painel, né? CDLCA, CD3, ALK, EBER, podem te ajudar conforme o contexto para você sair dessa cilada aí do CD30. Outra dica é quando cair é muito, muito, muito alto, né? Próximo a 100%. Então, lembrar dos diagnósticos diferenciais de Burkitt, do B de alto grau, né, double hit, manto blastoide e os linfoblásticos, né? Então, cuidado com aqueles CAIs acima de 90%, rever com calma a tua morfologia. Isso aqui a gente já acabou falando bastante, né? Lembrar sempre, né? Ver se a faixa etária está adequada, o local, né? Os marcadores, não esquecer RANS. Mas eu queria passar aqui um checklist para o residente, né? Antes de assinar, você se perguntar: é linfoma? É B? É maduro? A célula é grande? Tem um padrão difuso? Tem componentes de baixo grau associado?
parece que é ligado ao EBV, quando tem necrose, né? Tem CD5 positivo, tem CD30 positivo, é perfil seno-germinativo, não seno-germinativo, é duplo expressor, precisa de FISH, Burke foi excluído, Manto foi excluído, Hodgkin foi excluído, e, claro, o laudo ajuda o hematologista, você está laudando só para você, né? Então, esse checklist aí, para quem está começando, ele serve até como uma orientação, né? Como é que eu vou construindo o meu raciocínio, né? É linfoma? Pelo padrão de crescimento, pelo HE, eu vou conseguir dizer, né? A célula é grande? Pelo HE, difuso também. Célula madura e B, a gente faz por imunistoquímica, né? E assim por diante, que a gente discutiu até aqui. Então, lembrar que todas essas classificações, seja ela morfológica, por imunistoquímica pelo algoritmo de Hans, seja pela alteração genética, elas vão fazendo uma sobreposição, né? E a gente tem a falsa sensação, por exemplo, quando a gente vê o duplo expressor por imunistoquímica, que a grande maioria vai ser double hit. E, na verdade, não é, né? E se a gente olhar num panorama, assim, juntando, que nessa figura, né, todas as situações ao mesmo tempo, a grande maioria vai ter origem lá no seno germinativo. Aqui um resumo, depois eu passo para vocês, né, como complicar ainda mais a nossa vida, né, pela morfologia, associando imunistoquímica, alterações genéticas. Cada classificação, né, cada nova classificação do OMS vai mudando, que só um panorama para vocês darem uma olhada, né, mas a cada ano vai tirando, vai tendo um diagnóstico mais específico, né, do linfoma B. Isso aqui já falei bastante para vocês. Então, cuidado, né? Tem muita gente que vê CD20 de maneira difusa positivo, já lasca difuso de grandes células, né? Outra coisa que a gente vê na prática, o hematologista, muitas vezes, se fala a palavra difuso, ele lê já linfoma difuso de grandes células B, né? E, na verdade, às vezes você pode ter um folicular, às vezes só diz que tem um folicular de baixo grau, um tantos por cento difuso, ele, toda hora que você usa a palavra difuso, ele lê automaticamente difuso de grandes células. Então, toma cuidado com isso daí. O que não pode faltar no seu lado, né? Tentar a melhor classificação possível dessa entidade, né? Associando morfologia, imunistoquímica, algoritmo de Hans, né? Olhar os cutoffs dos percentuais, ver se você fez CD5, CD30, se são relevantes para o caso. O EBER, né, caso necessário, o KI67, FISH, não precisa de FISH. Tudo isso daí vai construir o teu laudo. E o que eu vejo assim na prática? Tentei enumerar os 5 erros mais comuns. Chamar todo CD20, né, positivo como células como linfoma difuso de grandes células B, confundir duplo expressor com double hit, esquecer de excluir manto blastoide quando vem CD5 positivo, não pedir EBV, né, principalmente naqueles casos com CD30 positivo, se tem necrose, se tem um fundo inflamatório bem intenso, né, e não sugerir FISH naqueles que têm morfologia de alto grau, né. A gente veio de um curso semana passada, semana retrasada, lá dos Estados Unidos, ele lá, FISH é praticamente rotina, né? A gente sabe que aqui no Brasil não é, né? Então lá, até para qualquer difuso de grandes células, eles fazem o FISH, né? Tem alguns estudos que dizem que o MYC, né, o marcador de imunistoquímica MYC, quando ele é acima de 70% e forte, a correlação com a mutação do MYC por FISH, né, seria acima de 90%. É tipo um hair 3 cruzes para mama, né? Não precisar fazer o FISH. Então, alguns usam isso como triagem para ver se vale a pena ou não fazer e sugerir o FISH naquele linfoma. Então, né, para finalizar, o diagnóstico de linfoma difuso de grandes células é de integração, né, a morfologia que vai iniciar o raciocínio, né,
A imunistoquímica, ela organiza o seu pensamento, né? Vai dar maior... vai te fazer filtrar, né, os possíveis diagnósticos diferenciais. Hans é o melhor que a gente tem, mas não é perfeito, né? Ele é bem perfeito, na verdade, mas é o mais reproduzido. Não esqueci do MIC-BCL2, por imuno não é igual ao FISH, né? Vocês veem que estou batendo muito nessa tecla. O sítio anatômico importa muito e teu lado, claro, precisa ser útil, né? E aí, Elissa, quando você quiser, eu faço as questões com ele agora, mas, novamente, desculpa o atraso, obrigado pelo convite. Eu tentei ser sucinto, uma aula mais voltada para o residente, porque senão essa aula não tem fim, né? Aí, na hora que você me der ok, eu já passo o primeiro caso. Ou, se quiserem tirar dúvida antes, perfeito. Parabéns, foi muito, muito bom. Muito bom. Quer falar, Luciana? Que eu também não tenho muito. Oi, Arthur, obrigada pela aula, muito boa. Você é um excelente professor, tem a capacidade de sintetizar a coisa muito boa. Por isso que eu varei a noite aqui, tentando sintetizar isso, que é impossível. Ainda mais vai em pouco tempo e cortar todo molecular e, nossa senhora. Mas... ótimo. Realmente, esse diagnóstico de difuso de grandes células BSOE atualmente é complicado, né? Porque a gente não pode fazer tudo em todos os casos, ainda mais assim no serviço público, né? Não, essa questão do FISH, então, assim, a gente, né, quando é que você indica, né? Então aí fica assim, quando cair muito alto, tem MIC com expressão muito forte, BCL2, extranodal, aí você coloca lá uma notinha, sugere fazer o FISH. Mas, o ideal seria fazer em todos os, pelo menos tipo centro germinativo, né, fazer o FISH de rotina. Isso, infelizmente, não é a nossa rotina. Agora, a gente tem muito cuidado em relação aos diagnósticos diferenciais, né? Isso é uma coisa que a gente sempre pegou no pé, assim, né? Os residentes estão treinando aqui, olha, não, tem que botar uma ciclina no painel, tem que botar um CD5 no painel, porque senão você vai comer mosca no manto. Então, essas coisas a gente bate bastante. E o EBV também, assim, a gente tem o EBER já aqui há alguns anos, mas também não dá para ficar fazendo em tudo quanto é caso, porque é um custo alto, né? Então a gente... Ótimo. Aqui, quando eu cheguei aqui, tinha o IBER. Depois a gente perdeu. Agora eu tô sem há um tempão e a imunistoquímica não substitui, né? Pois é, e se você não fizer o EBER, você não consegue dizer que ele não, é, né? Não vai dar o diagnóstico. Entre um e outro. Isso aí. Mas, enfim, a gente vai fazendo o melhor que a gente pode, assim, com esse cuidado de não perder os diagnósticos diferenciais, que eu acho que é o mais importante, porque a grande maioria mesmo vai tratar com R-SHOP e acho que ainda é o tratamento padrão, né? Então, vamos lá para você continuar aí seus casos. Não, eles têm que responder ali. Ô, Arthur, a Tati, você passou as questões para a Tati, ela imprimiu aqui com foto, tudo. Aí eu não entendi se eu talvez basta só passar esse papel para eles. Mas se não... Você quer projetar? Porque ela imprimiu, tá o bonito. próximo slide aqui. Posso tirar a dúvida na hora também. Fazer junto, então? Pode ser. Então tá, eu vou entregar, a gente faz junto. Acho que as duas coisas, acho que ele tem imagens, não é isso? Dos casos. Tá aqui, ó, primeiro caso. Um é teórico, o segundo é teórico só. Esse é um caso, só para ver se todo mundo entendeu. Obrigada. Pronto, tá todo mundo com papel já. Então tá. Vou deixar projetadas as fotos aqui. Aí a pergunta eles conseguem ler. Aham.
Deixa eu só dar pergunta aqui para quem está online. Eu estou pensando aí, se eu passar o próximo slide, eles podem mudar a resposta aí, né? Não sei se vocês usam isso para prova mesmo. A gente usa. Então eu vou parar aqui. Eu vou voltar nesse slide aqui, que tem meu contato e meu e-mail, e você passa para eles, obviamente, se eles tiverem dúvida, mas eu deixei um handout também com a Tati, e para o pessoal aqui eu passo também ao vivo, eu passo para eles aqui, do pessoal daqui. E eu aprendi a baixar em PDF essa apresentação, daí eu te mando também, você manda para eles, pode ser? Pode, tá ótimo. Então tá, eu queria trocar ideia com a Luciana, mas depois eu ligo para ela, então. Tá bom. Obrigada. Então tá. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado de novo pelo convite.